Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus irmãos, nós ouvimos na segunda leitura, a leitura do meio. E é uma coisa muito interessante. A leitura do meio, ela tem uma importância especial na liturgia. Até dizem os liturgistas que ela é como gonzo ao redor do qual corre a porta. A central, e aqui estão as outras duas leituras, que correm de um lado e do outro, ao redor da segunda, ao redor da leitura do meio. Ela acaba dando sentido à primeira e à segunda leitura. Não somente ela faz o gancho, mas ela acaba dando o sentido que a liturgia quer dar à primeira e à segunda leitura. E o que é que nos disse a primeira leitura? Eu quero recordar para você, ela foi tão bem proclamada. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos vivendo. Nós estamos em tempos de preparação para a vinda do Senhor. São Paulo, quando escreve assim aos Romanos, ele está justamente falando sobre isso. E se lá naquele tempo São Paulo podia falar assim, muito mais nós, que temos diante de nós todos os sinais de que realmente a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Está, realmente está. Graças a Deus, a nossa salvação está mais perto, muito mais perto do que quando nós abraçamos a fé. A sua salvação, a salvação da sua família está mais perto agora do que quando você foi alcançado pelo Senhor, conquistado pelo Senhor, quando você voltou para o Senhor. Graças a Deus, a nossa salvação já está mais perto, bem mais perto. E continua dizendo, com efeito, a noite já vai adiantada, o dia vem chegando. E toda vez que você vê na Bíblia essa expressão, o dia, ou então aquele dia, saiba, não é apenas questão de dia, não, aí se refere ao dia do Senhor. Na Bíblia, o dia é o dia do Senhor. Portanto, o dia da vinda do Senhor, o dia em que o Senhor virá para estabelecer o seu reino, aquilo que já foi profetizado no Antigo Testamento. E é interessante, os judeus estão esperando ainda esta vinda de Jesus. Como eles não entenderam, não aceitaram a primeira vinda de Jesus, eles estão esperando também eles esta, para eles primeira, para nós já a segunda vinda do Senhor. É o dia do Senhor. Realmente, meus irmãos, a noite já vai adiantada e o dia vem chegando. Aqui não se fala simplesmente de o clarão do dia, não, é o dia do Senhor. A noite vai adiantada. Hoje, infelizmente, as trevas sobre a terra é tremenda. A imoralidade, a corrupção, a depravação é tremenda. Nós estamos vivendo em trevas. É por isso, inclusive, que nós temos dificuldade para ser do Senhor. É por isso que hoje a nossa fé tem grande dificuldade para ser vivida na prática. Porque a treva que nos envolve é muito forte. É por isso que muitas vezes nós andamos confusos. Digo mais, a gente até sente que um véu de impiedade pesa nos nossos corações. Eu não sei se eu consigo transmitir para você isso, mas impiedade é justamente esta negação de Deus, essa rebeldia a Deus, essa revolta contra Deus, esse afastamento de Deus, e a não adoração a Deus, e a não obediência a Deus, e o não serviço a Deus. Isso é impiedade. Depois a impiedade tem as suas consequências em maldade, mas a impiedade é em primeiro lugar a negação de Deus. Hoje pesa sobre os nossos corações. Não é culpa nossa não, é como o clima. Assim como a poluição hoje é muito grande. E os cientistas do mundo têm medo
porque a poluição cresce e o oxigênio diminui na face da terra. Muito mais do que esse problema ecológico, nós estamos vivendo um problema espiritual, a poluição espiritual. Essa poluição pesada de impiedade pega na gente, e assim como a poluição, vocês aqui têm sorte. Mas lá em São Paulo, na capital, por exemplo, parece que a poluição pega a pele da gente, adere, penetra pelos poros da gente. Desculpe a maneira de falar, quando a gente vai limpar o nariz, e precisa limpar muitas vezes o nariz, o lenço fica sujo, escuro, feio, porque a gente está respirando toda aquela poluição sem perceber. Gente, o mundo está assim, e essa poluição de impiedade pesa sobre nós, e o Senhor está nos alertando. A noite vai adiantada, mas graças a Deus, o dia já vem chegando, o dia do Senhor já vem chegando. Não caia naquela de ficar com medo da vinda do Senhor. Não, a vinda do Senhor é para a glória dEle, para o triunfo dEle, e é também para a nossa glória. O Senhor virá para nos arrancar desta situação. O Senhor vem para pegar os seus e libertá-los deste mundo mal. Já já nós vamos perceber melhor isso no Evangelho, mas é isso que o Senhor vem fazer. Ainda o Evangelho de ontem, se você esteve na missa ontem, ou se você acompanhou a leitura de ontem mostrava para nós, quando vocês começarem a perceber que essas coisas estão acontecendo, levantem as cabeças, recobrem o ânimo, porque a vossa libertação já está próxima. Diga comigo, a nossa libertação está próxima. Jesus já está chegando. Fala mais forte, o dia do Senhor está próximo. Ele vem para nos libertar. Ele vem para libertar a mim. Ele quer libertar toda a minha família. Senhor, eu espero o teu dia. Eu estou aguardando a sua chegada. Vinde, Senhor Jesus. Vinde depressa, Senhor Jesus. O teu povo está esperando. O teu povo está aguardando. Vinde, Senhor Jesus. E continua, a noite já vem adiantada, o dia já vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia. Nada de glotonerias e bebedeiras, nada de orgias sexuais e imoralidades. Gente, está claro, e você que estava aqui hoje cedo, você viu a pregação. Eu quero até dizer, eu não pensava dizer aquelas coisas que eu disse. Quando eu tomei na abertura da Bíblia, aquela passagem de Joel, e senti que era por ali que o Senhor queria, eu pensava em falar no que o Senhor está fazendo, reunindo o seu exército. Um exército de guerreiros, um exército de valentes. Mas quando eu vi, o Senhor me levou para aquele lado, e na verdade foi Ele quem quis falar de todas aquelas coisas, porque uma vez que a vinda do Senhor está próxima, Ele quer nos preservar, Ele quer nos libertar. Então Ele mesmo vem dizer, nada de glutonerias, de bebedeiras, nem de orgias sexuais, imoralidades, nem de brigas, nem de rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E esta segunda leitura acaba dando uma luz nova para o Evangelho. E o que diz o Evangelho? A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. É Evangelho, gente. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias de Noé, antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se, e podíamos até acrescentar
prostituíam-se, adulteravam, viviam em orgias sexuais e imoralidades. Até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, e então veio o dilúvio e engoliu e devorou a todos eles. Gente, não é para ficar com medo, pelo contrário, nesta tarde o Senhor quer fazer esta proclamação: a sua casa foi escolhida, assim como a arca de Noé, para ser arca de salvação para todos os seus. Eu vou repetir: a sua casa é a arca de Noé, a sua casa é a arca que Deus escolheu, arca de salvação para todos os da sua família. E veja, Deus viu que somente Noé era justo. Se você vai lá ao Antigo Testamento, no livro do Gênesis, você vai encontrar que Deus viu que Noé era justo diante dos seus olhos. Nem quer dizer que Noé era perfeitinho, não. Mas diante dos olhos do Senhor, diante da bondade do Senhor, diante da misericórdia do Senhor, Noé foi considerado justo, porque ele queria, porque ele se esforçava, porque ele era obediente, porque ele temia a Deus, enquanto o restante da humanidade era corrompida. Mas por que Noé era justo? Porque Noé buscava o Senhor, porque Noé queria o Senhor, porque Noé era obediente ao Senhor, porque Noé temia ao Senhor. Ele foi instrumento de salvação para toda a sua família, a família de Noé, sua esposa, cada um dos seus filhos, até as noras e os genros de Noé, acabaram sendo salvos por causa de Noé. Saiba disso. É o Senhor lhe dizendo: você é o Noé que o Senhor escolheu para ser instrumento de salvação para toda a sua família. Eu vou repetir: você, homem ou mulher, adulto ou jovem, é o Noé que Deus escolheu para ser o instrumento de salvação de toda a sua família. Talvez você até estranhe, mas na minha casa sou somente eu. Talvez seja até você que é jovem e você diga: mas o meu pai não quer saber de nada. Pelo contrário, o meu pai está na dele, está noutra totalmente diferente e não quer saber nada disso. O que é que eu vou fazer? Talvez você jovem diz até mesmo: a minha mãe não quer saber disso, os meus irmãos. Mas aí que está, Deus escolheu você justamente, como escolheu Noé. E se você for fiel, como Noé foi, você acabará sendo um instrumento de salvação, não só para você, mas para todos os outros da sua família, porque Deus não quer salvar só você, não pensemos que seja assim. Nós somos os salvos, porque somos os bonzinhos. Então, quando vier o Senhor, Ele vai pegar a gente e deixar todo o restante. Não é assim. O Senhor quer pegar todos, o Senhor quer salvar todos. Só não vai se salvar quem realmente não quiser. Mas o Senhor está realmente trabalhando, o Senhor está realmente arregimentando um exército que esteja ao lado dele para salvar todos. E na sua casa você foi a pessoa escolhida. Talvez você não seja o melhor, talvez você não seja a mais perfeita, até quem sabe você estava numa pior, mas o Senhor escolheu justamente a você. Dê graças a Deus, alegre-se, você é o Noé que Deus escolheu. Talvez seja você, esposa, mãe, a única na sua casa. O seu marido não quer saber, os seus filhos não querem saber, o seu coração fica despedaçado por causa disso. Você até quase que se desespera, porque diz: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com que essa salvação chegue ao meu marido? Ele não quer saber de nada, até ele está num caminho totalmente longe, desviado. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer que essa salvação chegue aos meus filhos? Você quase que se desespera, se angustia mesmo,
Mas o Senhor está dizendo: minha filha, eu escolhi você, como escolhi Noé, para que você seja o instrumento de salvação para toda a sua família. Seja fiel assim como Noé foi fiel. Construa a arca, sim, construa a arca que é a sua casa. Encha a sua casa de Deus, encha a sua casa de oração, jejue, faça tudo o que você puder fazer. Agarre-se à palavra de Deus, sim, conheça a palavra de Deus, medite a palavra de Deus, coma, devore a palavra de Deus, assimile a palavra de Deus, seja você a pessoa fiel, construa a arca que é a sua casa, construa a arca que é a sua família, porque Deus quer que a sua casa seja esta arca de salvação que vai salvar cada um dos membros da sua família, porque o Senhor não quer perder ninguém, mesmo aqueles que hoje estão afastados. Claro, não é naquela base não, bom, a minha mãe já é muito beata, a minha mãe já é muito piedosa demais e tal, então ela reza, ela é de Deus, ela vai à missa, ela faz novena por todos nós vamos ser salvos a reboque pela nossa mãe. Não, não é assim. E não pense que seja assim. Claro, cada um vai precisar encontrar o Senhor, entregar-se ao Senhor, render-se ao Senhor, deixar-se converter pelo Senhor. Cada um, o seu marido, o seu pai, o seu irmão, cada um dos seus filhos, todos precisarão ter esse encontro pessoal com o Senhor, terão que passar por esse momento, por essa graça de conversão, precisarão se entregar, se render ao Senhor. Mas aí que está o lindo, Deus escolheu você na frente, para você preparar o clima, preparar o ambiente, preparar a arca, para que então a sua casa seja realmente a arca de salvação para todos os membros da sua família, e assim nenhum deles se perca. Eu sei, é uma grande luta. Eu sei que lutar sozinho, lutar sozinha, lutar contra a correnteza, quando os outros não querem saber, é muito duro. Mas acredita, meu irmão, acredita, minha irmã, você que é jovem, talvez seja o único na sua casa, acredita, Deus está com você, Deus está investindo em você para salvar todos da sua família. Acredite nisso e seja firme na oração, e seja firme na palavra de Deus, e seja firme na Eucaristia, e seja firme no apostolado, seja firme no seu grupo de oração. Sim, seja firme em romper com o pecado, em acabar com o pecado na sua vida. Sim, seja você santo, seja você santa, e essa santidade vai fazer com que a graça de Deus se espalhe e atinja os outros. É uma frase muito conhecida e muito repetida: os maus não são bons, porque os bons não são melhores. E nós podemos dizer realmente que os maus da nossa casa, até mesmo os perdidos da nossa casa, não são bons. Ou os afastados, os teimosos da nossa casa, não são bons, não são de Deus, porque nós não somos santos. Veja, Deus está nos chamando à santidade. A salvação já está mais próxima de nós do que quando nós abraçamos a fé. O dia do Senhor está chegando. Então, gente, não é mais para perder tempo. Ou santos ou nada. Nós não temos mais nada a esperar deste mundo. Não temos mais nada a esperar da corrupção deste mundo. O que é que Noé tinha a esperar do mundo dele? O que é que Noé tinha a esperar do mundo dele? Só tinha que esperar que os homens se convertessem e que Deus viesse e limpasse a face da terra. Gente, é isso. Não temos mais nada a esperar desse mundo corrompido, desse mundo depravado, deste mundo que aplaude a maldade, esse mundo que incentiva até a que se seja mais
depravado ainda, que seja mais corrompido, que aplaude a malícia, que aplaude a desonestidade. Sim, esse mundo incentiva a que sejamos maus, a que sejamos maliciosos, a que sejamos depravados, e quanto mais depravado, mais badalado ele é. Não temos mais nada a esperar desse mundo, não, a não ser que os filhos e as filhas de Deus desse mundo saiam dele, se arranquem dele, sejam convertidos, se deixem converter pelo Senhor, e que o Senhor venha e lave a face da terra, e lave a face da terra. Gente, é doloroso ter que falar a respeito disso, mas o Senhor é obrigado, o Senhor se sente obrigado a vir e lavar a face da terra, como fez nos tempos de Noé. Como fez nos tempos de Noé. Aqui no livro do Gênesis diz que Deus, vendo a corrupção na face da terra, como que se arrependeu de ter criado o homem. Tal era a corrupção. Gente, a nossa humanidade não está melhor, não. A nossa humanidade não está melhor, não. Ela é como inventora de maldades, ela é como inventora de malícias, de depravações, de corrupções. E o mundo está enxovalhado, como nos tempos de Noé. E assim como Jesus, quando entrou em Jerusalém, entrou solenemente em Jerusalém, como rei, como senhor, ele foi direto ao templo, e vendo o estado em que estava a casa do seu pai, desculpe, a sujeira que estava a casa do seu pai, sujeira material, porque ali estava cheio de bois, de ovelhas, de pombas, de animais, que eram vendidos ali em pleno pátio do templo para o sacrifício. E além disso, aquela pouca vergonha daqueles homens trocando moedas e roubando e vendendo, aquela gritaria ali no templo, aquela profanação, aquele sacrilégio. Jesus não aguentou mais e pegou um chicote e foi expulsando e dizendo: a minha casa é uma casa de oração, e vocês fizeram delas um covil de ladrões. E foi expulsando a todos eles e jogando aquelas bancas de dinheiro no chão. Gente, igualmente nos tempos de hoje, vendo a sua casa, porque esse mundo é a casa de Deus, foi a casa que Ele fez para os seus filhos, vendo o estado em que está a sua casa, em que estado estão os seus filhos, Jesus é obrigado a fazer a mesma coisa. A minha casa é uma casa de oração, é sagrada, é casa do meu Pai, e vocês fizeram dela essa depravação, essa corrupção. O Senhor vai ser obrigado a vir, e veja bem, por amor da sua casa, e por amor dos seus filhos, por amor dos seus irmãos, o Senhor vai ser obrigado a vir e lavar a face da terra. E é por isso que Ele quer que antes que Ele seja obrigado, como nos tempos de Noé, eu quero reler para você como começou o Evangelho. Eu até prestei bem atenção quando o padre, lendo o Evangelho, deu até a acentuação à primeira frase: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Sim, gente, a vinda do Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, será como no tempo de Noé. A primeira coisa que o Senhor vai ser obrigado a fazer é lavar a face da terra, como Deus lavou a face da terra no tempo de Noé, para depois implantar aqui o seu reino. Acontece isso até quando você encontra alguém acidentado, alguém que acabou se ferindo. A primeira coisa não é colocar o remédio, não. A primeira coisa é limpar aquela ferida. E se aquela ferida está suja, você tem que limpar, e bem limpo. Talvez doa para a pessoa, você ser obrigado a passar ali a álcool éter. Mas você é obrigado. Você não pode ter dó. O enfermeiro, o médico não pode ter dó. Pelo contrário, ele tem que limpar mesmo, doa ou não doa. E é claro que vai doer, mas tem que limpar. Daí vem o remédio. Igualmente, vai doer sim, mas o Senhor vai ser obrigado a limpar essa ferida, essa ferida terrível na face da terra, por amor de nós, por amor da sua casa, por amor dos seus filhos. Ele vai ter que limpar,
para depois implantar aqui o seu reino. Veja, o Senhor não vai ficar apenas em castigo, o Senhor não quereria castigar. É por isso que o Senhor está insistindo há tanto tempo, é por isso que o Senhor está usando de tantos meios. Gente, começou ainda lá em Lourdes, Nossa Senhora falando, depois em Fátima, em 1917, quando Nossa Senhora falou na nossa língua, ela falou em Portugal, em Fátima, falou em português, a língua que nós falamos. Portanto, a mensagem é muito direta para nós. Ela falou na nossa língua, para nós entendermos que estamos em tempos de conversão. Já naquela época, a mãe de Jesus já vinha preparando a humanidade. E ultimamente, gente, é um espetáculo. Já são 14 anos que Nossa Senhora aparece lá em Medjugorje, e a mensagem é a mesma. Em Lourdes, em Fátima e agora em Medjugorje, diariamente, já são 14 anos, é uma insistência de mãe, que todas as tardes, vem aos seus filhos para lhes falar de mudança de vida, de conversão, de oração, que deixem o pecado, que se rendam a Deus. É o coração de mãe insistindo com os seus filhos, e na verdade é a mesma mensagem de Lourdes, é a mesma mensagem de Fátima, agora dirigida ao mundo. Interessante, um grande teólogo, olhando para essa situação, disse: em Lourdes, Nossa Senhora apareceu sempre para Bernadette de manhã cedo. Em Fátima, Nossa Senhora apareceu sempre aos 3 pastorinhos, ao meio-dia. Em Medjugorje, Nossa Senhora está aparecendo já há 14 anos, sempre às 5:20. Ele diz: é porque no relógio de Deus faltam apenas 20 minutos. Não sou eu. É um grande teólogo, que tem analisado e estudado muito isso, estudado justamente com um coração cheio de oração. Não olha apenas com razão, ele se debruça em oração diante desses acontecimentos. Ele disse: no relógio de Deus falta apenas 20 minutos. O que quer dizer, gente, assim como 20 minutos antes das 6, já está para escurecer. O tempo é breve, muito breve. E é por isso que a mãe de Jesus tem insistido conosco, para que voltemos depressa para o Senhor. E afinal das contas, isso está plenamente de acordo com as leituras de hoje. Pessoas poderiam até não acreditar nas aparições, mas não dá para deixar de acreditar na palavra de Deus, na Bíblia. E quando esses fatos concordam com a Bíblia, é preciso dar razão à palavra de Deus. E esses fatos, que são aparições, claro, são secundários. Eles vêm simplesmente recordar a nós aquilo que já estava na palavra de Deus. Aliás, o que Nossa Senhora tem feito não é outra coisa do que fazer o que a palavra de Deus diz. Já é tempo de acordarmos, já é tempo de despertarmos desse sono, dessa letargia. Porque a noite já vem avançada e o dia do Senhor já está chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Meu irmão, minha irmã, é Deus falando, e é a mãe de Jesus, a sua mãe, falando: meu filho, minha filha, rompa, e rompa definitivamente com o pecado. Nós já paparicamos demais o pecado, nós tratamos o pecado assim como se fosse coisa de maquiagem, até nos lambuzamos no pecado, e a tentação tem feito isso justamente. Claro, o demônio não é bobo, ele sempre coloca no pecado o caramelado gostoso. Ele nunca mostra o veneno que está ali, não. Ele só mostra o gostoso. Ele fez realmente com que o pecado, todo o pecado, fosse revestido de gostoso. E como ele queria pegar a nós, para derrubar-nos mesmo,
Ele pegou em primeiro lugar o grande dom que Deus nos deu. Eu falava disso hoje de manhã cedo. Ele pegou a nossa sexualidade, o próprio poder criador de Deus em nós. Ele pegou justamente a nossa sexualidade para enxovalhar a nossa sexualidade. E aí que está o pior: derrubar-nos e jogar-nos realmente no chão. Digo mais, jogar-nos no pecado e precipitar-nos no inferno. Gente, nós não podemos brincar. Fala-se muito pouco nisso, e não é pelo fato de não se falar no inferno que o inferno não exista. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, mas ao mesmo tempo, se a pessoa não quer render-se a Deus, se pelo contrário ele continua ainda indo na do diabo, indo na da tentação, se ele continua realmente paparicando o pecado e gostando do pecado, e se enxovalhando no pecado e se lambuzando no pecado, é isso que o diabo quer, para te levar direitinho com ele. Gente, não dá para brincar não. Essas são verdades e verdades de fé. Quando vier a nossa morte, nós só temos ou o céu ou o inferno. E se você não estiver prontinho para ir com Deus para o céu, fatalmente você vai cair no inferno. Eu sei que existe o purgatório, mas o purgatório é para quem? Para quem estava em graça quando foi colhido pela morte, mas como tinha ainda algumas imperfeições, não pode chegar logo ao céu, porque no céu não entra nada de impuro. Deus é 3 vezes santo, não dá para impureza nenhuma entrar no céu. Então Deus misericordiosamente nos dá uma chance, nos dá uma graça, é uma graça de passar pelo purgatório um tempo. A própria palavra purgatório quer dizer purificação. É um tempo de purificação, é uma situação, é uma graça de purificação que o Senhor nos dá. Dolorosa, sim, mas é uma purificação. Mas na verdade é preciso que a morte nos colha na graça de Deus, estando com Deus. Por isso, meu irmão, também por isso, não é só por isso, não é só por medo, mas também por isso é o momento de eu e você rompermos definitivamente com o pecado, qualquer pecado, especialmente se o pecado é impureza, é adultério, é prostituição, é homossexualismo, é lesbianismo, é como disse a palavra aqui, orgias sexuais, programas sexuais, depravação sexual, corrupção sexual. Sim, rompa com o pecado, com todo e qualquer pecado, especialmente aquele com o qual mais o inimigo está nos pegando. Eu não estou dizendo que o único pecado seja o da sexualidade, não, mas o inimigo é tão sujo que pega a gente aí naquilo que lhe é mais fácil. E quando pega, derruba a gente de tal maneira, e você constata isso pela sua vida, quando nós somos pegos pela sexualidade, até simplesmente numa masturbação, ou até num mau desejo, num mau pensamento, numa revista pornográfica que você acaba indo e devorando. Você fica com tanta vergonha de Deus, que você não tem cara de chegar para Deus. Quanta gente nessa ocasião não consegue mais rezar, não tem coragem de ir se confessar, e claro, e por isso não comunga também, e daí deixa a oração, e daí deixa a missa, e daí deixa a igreja, e daí deixa tudo. Quanta gente acaba fazendo isso? E por quê? Porque o inimigo sabe onde nos pegar. Quando ele nos pega pela sexualidade, ele imprime em nós logo em seguida uma vergonha. Nós acabamos ficando com vergonha de Deus, do jeitinho que ficaram os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que surpreendidos por Deus ali no jardim do paraíso, Deus viu que eles estavam com vergonha, estavam se escondendo, e é isso que o inimigo quer. Ele quer que você fique com vergonha de Deus, e com vergonha de Deus você se afaste, você não reze mais, você tenha vergonha de rezar, você não busque mais a palavra de Deus, você não busque mais a confissão, você não comungue mais, você não vá mais à igreja, você deixe o grupo de oração, você deixe tudo, e daí ele tem liberdade de empurrar você para mais pecado, para mais pecado, para mais pecado, até te jogar lá onde ele quer te jogar, que é no inferno.
nós não podemos mais ser tolos. O inimigo já pegou a gente demais e nos fez de bobos, nos fez de tolos, já nos fez de trouxas demais. Eu e você precisamos dizer um chega, um basta, e rompermos com o pecado, ou santos ou nada. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito, não. A gente vai lutar, vai ter que se esforçar, vai ser uma guerra, como a palavra de Deus nos dizia hoje cedo, vai ser uma batalha, e o Senhor está convocando os seus valentes, os seus guerreiros. Vai ser uma batalha. Viver na graça de Deus, viver longe do pecado, vai ser suado, vai ser lutado, sim, mas nós não queremos mais ficar paparicando o pecado, não queremos mais ficar nos lambuzando no pecado, não, e não, e não, por causa de Deus, por causa do amor de Deus, por causa de Jesus Cristo que nos salvou, por causa da igreja, por causa de Maria, a nossa mãe, que tem nos falado, por causa do dia do Senhor que está próximo, e porque também o Senhor escolheu a mim, o Senhor escolheu você como instrumento, como escolheu Noé, para que a salvação chegue a toda a sua família. Entenda bem, Deus quer, através da sua santidade, salvar todos da sua casa. Gente, não é com pouca coisa, não é com pouca coisa que nós vamos salvar a nossa família. E se Deus escolheu você na frente, se você foi a pessoa escolhida, talvez a única pessoa da sua casa, se você foi a pessoa escolhida, é porque Deus conta com você. Deus quer te fazer santo. Deus vai caprichar em você. Claro, você continuará a mesma pessoa, alegre, trabalhando, participando com os seus amigos, participando na sua paróquia, participando no seu grupo. Claro, você vai continuar totalmente igual e até melhor, muito melhor do que antes, porque você vai romper com o pecado e você vai aderir com todo o seu coração a Deus. Você vai ser de Deus, você vai viver para Deus, você vai viver nos mandamentos de Deus, na lei de Deus, e para isso você vai buscar muito a oração, a palavra de Deus, a Eucaristia, a confissão. Tantas vezes você sentirá a necessidade de tudo isso. Para quê? Para ser santo, porque hoje, gente, não tem escapatória, ou santo ou nada, ou santo ou nada, no mundo de hoje. Eu sou obrigado a voltar. Como é que começou a leitura do meio? Que eu disse, é sempre a leitura que é o gonzo. A primeira leitura começou assim: irmãos, vós sabeis em que tempo estamos vivendo. Como se São Paulo dissesse: vocês estão experimentando na pele em que tempo estamos vivendo. E mais do que nunca, nós hoje sabemos em que tempos estamos vivendo. E gente, hoje, ou santos ou nada, no tempo em que nós estamos vivendo, no mundo em que nós estamos vivendo, ou santos ou nada, quem quer ficar no meio, quem quer ficar na coluna do meio, não tem jeito, porque essa coluna não existe. Você vai fatalmente cair para a coluna da esquerda, você vai perder tudo. E Deus não quer. Deus não quer por você, porque você é um filho muito amado, porque você é uma filha muito amada, e porque Deus escolheu você na frente, para salvar, através de você, cada uma da sua casa. Então Deus não quer perder você de jeito nenhum. E talvez você esteja aqui hoje, talvez você até chegou agora de tarde, está meio por fora, e se sente longe disso tudo, até estranhou toda a nossa maneira de ser, de fazer e de falar aqui. Você se sente a própria pessoa perdida no meio disso tudo. Saiba, isso está no Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Quando Jesus vai à casa de Zaqueu, ele disse: o Filho do Homem, eu, Jesus, vim procurar e buscar o que estava perdido. Até mesmo
Se você se considera uma pessoa perdida, uma pessoa que não tem jeito mais, se você foi tão fundo no adultério, se você foi tão fundo na prostituição, se você já foi e avançou tanto no homossexualismo ou no lesbianismo, e você sente, eu não tenho mais jeito, não tem mais solução, eu não consigo voltar, não tem retorno para mim. Mentira! Graças a Deus é mentira do diabo para você, e você está acreditando na mentira dele. Pelo contrário, Jesus, o Filho de Deus, veio procurar e salvar o que estava perdido. Se você sente, para mim não tem retorno, é justamente em você que o Senhor está investindo. Se você sente que no pecado você foi longe demais, se você percebe que na bebida você já foi longe demais e você hoje é escravo da bebida, você é escravo do alcoolismo. Talvez você seja jovem ainda, mas não consegue parar de beber. Você maneira durante a semana para os seus pais não perceberem, mas no fim de semana você lava a cara. E você sente que é impotente diante da bebida. É assim mesmo, com o alcoolismo é assim. A pessoa acaba ficando impotente diante do alcoolismo. Se você sente que não tem mais retorno, saiba, graças a Deus, isto não é verdade. Jesus veio justamente buscar você. Você que sente que não tem mais retorno, porque Ele veio procurar e salvar o que estava perdido. Se você já foi longe demais nas drogas, e você se sente impotente diante da droga, até mesmo, deixa eu falar, se você está traficando, é claro, quando se entra no tráfico, é muito mais difícil sair, porque é uma rede, a rede amarra, e você então sente, eu não tenho mais retorno, não tem como retornar. Saiba que muitos retornaram, que muitos saíram. E mais ainda, por que eles saíram? Porque Jesus, o Filho de Deus, veio procurar e salvar o que estava perdido. Se você se sente perdido assim, no tráfico, na droga, se você já foi fundo, tão fundo, que você se sente escravo da droga, meu filho, justamente, minha filha, justamente Deus está procurando você, e Jesus veio procurar e salvar o que estava perdido. Salvar o que estava perdido. Hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida, e Deus quer que seja assim. Deus quer que o passado seja passado. Hoje é o primeiro domingo do Advento, o primeiro dia de um novo ano litúrgico, um novo ano na igreja. A igreja começa antes do ano civil, graças a Deus, e assim mesmo, a igreja está na frente, os filhos de Deus estão na frente. Nós estamos preparando já a vinda do Senhor no Natal, mas mais ainda, a vinda do Senhor que está próxima. E por isso, porque hoje é o primeiro dia deste novo ano litúrgico, deste novo tempo, não apenas tempo litúrgico, mas tempo de Deus para você. Hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. Deus quer, e se você quer, hoje também se torna para você o primeiro dia do resto da sua vida. Porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, tudo que era velho, seja o que for, mesmo que você estivesse escravizado, ou na sexualidade, ou no álcool, ou na droga, ou no tráfico, seja o que for, o passado é passado, passou o que era velho, e eis que tudo se fez novo. Sim, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, porque Jesus está proclamando para você: agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Meu irmão, rompa, minha irmã, rompa com o pecado, rompa com o seu passado, e agora se entregue verdadeiramente a Deus, para começar hoje, primeiro domingo do Advento, começar vida nova. E vai dizendo no fundo do seu coração: isso, então aplaude. Este é o seu sim. Esta é a sua aceitação. Você disse sim a Deus. E agora então,
no fundo do seu coração vai dizendo: sim, Senhor, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Vai dizendo também com seus lábios, vai dizendo para você mesmo, vai dizendo para esse Deus que mora em você, vai dizendo para o Espírito Santo que moveu o seu coração, que trabalhou em você, que trabalhou pela palavra o seu coração. Vai dizendo a esse Espírito Santo: sim, eu quero. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Senhor, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Senhor, porque me amou, porque me ama. Obrigado porque me falou. Obrigado porque me despertou, Senhor. O Senhor realizou a palavra de hoje. Era a hora mesmo de despertar desse sono. Eu estava num sono, eu estava numa letargia, Senhor. Eu estava como que anestesiado. E o Senhor me despertou. Obrigado, Senhor. Obrigado porque me amou. Tudo isso é obra do seu amor. Muito obrigado, Senhor. Eu rompo com o pecado. Eu rompo com a vida passada. Senhor, o passado ficou passado. Eu jogo o meu passado, seja ele qual for, agora no seu coração, na fornalha ardente do seu coração. É aí que eu jogo todo o meu passado. O meu passado inteirinho, com tudo que ele teve de mal, de errado, de vicioso, de pecado. Eu jogo tudo no teu coração, Senhor. Jogo tudo nesse fogo de misericórdia. E obrigado, Jesus, porque eu posso fazer isso, porque o Senhor veio a primeira vez mandado pelo Pai, porque amou tanto o mundo e amou tanto a mim, que não queria que ninguém se perdesse, nem mesmo eu. De tal maneira Deus amou o mundo, que nos mandou o seu Filho único, para que ninguém perecesse, mas para que todos fossem salvos por Ele. Eu também, para que eu não perecesse, para que eu não me perdesse, pelo contrário, para que eu fosse encontrado, recuperado, restaurado, salvo por Ele. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque Jesus veio. Muito obrigado porque Jesus foi até a morte de cruz, porque Jesus derramou todo o seu sangue, porque Jesus ficou desfigurado na cruz por amor de mim, pela minha salvação. Não era só eu, mas era eu também. O Senhor não queria perder ninguém, e nesse ninguém estava eu também. Muito obrigado, Senhor. E hoje eu me jogo na tua paixão, hoje eu me jogo na sua morte, e eu te aceito como Salvador, Jesus. Eu aceito a tua salvação. Obrigado, Jesus, porque me salvou. E agora eu posso dizer: agora é o teu tempo favorável, agora é o dia da salvação, hoje é o dia da minha salvação. Eu começo hoje, Jesus, o primeiro dia do resto da minha vida. O passado ficou no passado. Eu começo, Senhor, tudo de novo. Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Vai dizendo isso. Eu ponho as rédeas da minha vida, eu ponho a direção da minha vida nas tuas mãos. Eu quero que você, Jesus, seja o meu Senhor, o Senhor da minha vida. Que seja o Senhor a conduzir a minha vida. Eu já errei demais querendo conduzir eu mesmo a minha vida. Agora eu entrego a condução da minha vida nas tuas mãos, Senhor Jesus. Eu imponho as minhas mãos, Senhor, e agradecendo essa brisa, até esse vento mais forte que nos atinge agora, Senhor, ele é um sinal do teu Espírito Santo que paira sobre todos nós, que realizou uma obra admirável no nosso meio. Eu estou pedindo, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre cada um desses meus irmãos e irmãs. Sim, Senhor, porque o derramamento no Espírito Santo, a graça que o Senhor nos apresentou
vós sereis batizados no Espírito Santo. É uma graça tão grande, Senhor, capaz de transformar qualquer vida, como transformou a vida de Saulo no grande São Paulo. Saulo perseguidor, transformado pelo Espírito Santo no grande apóstolo de Jesus Cristo. Sim, Senhor, derrama agora o teu Espírito Santo para transformar a vida de cada um de nós, a vida de cada um desses meus irmãos e irmãs, Senhor. Sim, é o seu Espírito Santo, só o seu Espírito Santo que pode fazer essa mudança, essa transformação. Realiza, Senhor. Derrama o teu Espírito, que cada um desses meus irmãos e irmãs sejam agora cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, transformados no Espírito Santo, nosso Senhor e nosso Deus, porque agora nós começamos, cada um de nós, mas nós todos juntos começamos o primeiro dia do resto da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta grande graça. Muito obrigado, Jesus, porque realmente hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.